Ciao ragazzi, bentornati ad un nuovo video. Io sono la Prof. Lud, la vostra insegnante de italiano. Sejam bem-vindos de volta. E se você se lembra que no vídeo passado nós falamos sobre os números no italiano, hoje, com certeza, você vai querer conhecer as curiosidades a respeito dos números. Na verdade, esse vídeo se trata de uma segunda parte, por assim dizer, do vídeo anterior, onde a gente falou sobre os números, como eles se distribuem de acordo com a sua categoria e função no italiano, e hoje nós vamos ver curiosidades acerca desse mesmo tema. Mas antes da gente começar, você já sabe, deixa seu like, ativa as notificações e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Só aqui no Instituto Kailua você encontra vídeos sobre italiano, inglês, francês, alemão e muitos outros idiomas. Então, bora lá, vamos fazer uma recapitulação do que nós vimos a respeito dos números no italiano. Aqui a gente não vai falar nesse vídeo os números, assim como a gente falou alguns deles, o nome, como se pronuncia no vídeo anterior, hoje a gente não vai falar. A gente vai só fazer uma recapitulação a respeito das funções e das categorias e eu vou explicar para vocês umas curiosidades a respeito dos números e como eles são utilizados no italiano. Nós vimos que no italiano os números podem ser divididos de acordo com a sua categoria e de acordo com a sua função. Mas o que isso significa, Ludmila? A função dos números tem a ver com, como o próprio nome já diz, a função, o papel que eles assumem na frase. Então, os números podem ser substantivos, eles podem ser também adjetivos e eles podem ser pronomes. Substantivo é quando eles fazem, em geral, a função de sujeito ou o nome na frase. No exemplo que a gente viu no vídeo anterior, non mi piace il 13. Né? O 13 não me agrada. No caso, o 13 é o sujeito da frase, o substantivo. Em relação à função de adjetivo, é quando o número vai categorizar um nome. Por exemplo, Lucia ha comprato 5 pani. Nesse caso, 5, o número 5, está qualificando, quantificando o nome, no caso, o substantivo pão. Já a função de pronome tem a ver com a substituição de algum elemento. Por exemplo, quante lingue parli? 4. Nesse caso, quantas línguas você fala? 4. Esse 4 está subentendido 4 línguas. Por isso que ele tem a função de pronome, porque ele está compreendendo a palavra, o substantivo língua, 4 língua. E nesse caso, quando eu falo só 4, o número está fazendo a função de pronome. Em relação à categoria, não vamos deter muito na explicação, porque se você estiver curioso, você pode pausar esse vídeo, ir para o vídeo do qual eu falo sobre os números, e depois voltar para esse aqui. Mas vamos lá. Em relação à categoria, os números podem ser divididos em números cardinali, ordinali, frazionari, multiplicativi, distributivi, coletivi. 6 categorias no total. Apesar de não explicar muito nesse vídeo sobre as categorias, as curiosidades que nós vamos falar compreendem justamente essas categorias. Em relação à categoria dos números cardinali, nós vamos ver que os números, e aí já vai a primeira curiosidade, são invariáveis. Os números no italiano são invariáveis. Ou seja, eles não mudam de acordo com o gênero e o número da palavra que eles acompanham. Você pode pensar assim, nossa, Ludmila, isso é óbvio, é claro que os números são invariáveis. Né? Ninguém fala 4 pães, isso é óbvio, no português também é assim. Porém, na prática, acreditem se quiser, a tendência que nós temos ao nos depararmos com uma palavra no plural é colocar o número também no plural e variar aí de acordo com o singular e o plural e também com o gênero, né, masculino e feminino. Parece muito simples, mas a gente confunde sim. Então tenha isso em mente. Os números são invariáveis, não mudam. Mas existe uma exceção? Óbvio, claro que existe uma exceção. O número 1, por exemplo,
é variável. Ele é uma exceção porque ele vai seguir a regra do artigo indefinido, ou no italiano, como a gente chama, articoli indeterminativi. O uno pode ser una, pode ser un. Temos outras exceções também de números que variam, como, por exemplo, milione. Milione serve como um substantivo, então eu posso falar um milione ou due milioni. Então ele varia de singular para plural. E miliardo também é variável. Então, um miliardo, due miliardi, varia singular e plural. Uma curiosidade, muita gente também, e aí é uma curiosidade bônus, porque não é a curiosidade que está na lista aqui das curiosidades que a gente vai ver hoje. Muita gente acha que milhardo é milhão, só que não é. Milhão é milione. Milhardo é bilhão. Tudo bem? Então, um milhardo é um bilhão. Uma outra curiosidade que, na minha opinião, é muito interessante. Os números no italiano, os números cardinali, quando escritos por extenso, formam uma única palavra. Sim, não importa o tamanho do número que você esteja querendo escrever, ele sempre vai ser uma palavra. Quando o número é pequeno, é fácil de você entender. Por exemplo, um número como 23. 23. 23, uma coisa só. 28, 28. 38, 38. E ok. Porque no português a gente escreve 28, 23. Não existe esse E, é tudo junto, uma palavra só. Mas agora, quando você pensa num número maior, como por exemplo, 1848. Em português a gente vai colocar 1848. Sim, vai virar um palavrão, literalmente. 1848. Tutto attaccato, tutto insieme. Vai ser tudo junto, tudo colado um no outro e é uma palavra só no italiano. Ah, mas Ludmilla é um número maior ainda, de milhões, com muitos dígitos. Sim, vai ser uma única só palavra. O gancho do 1848, né, 1848, quando a gente vai escrever uma data, e aí nós já vamos para a terceira curiosidade, no italiano nós não colocamos as preposições como nós colocamos no português. Por exemplo, 21 de janeiro de 1848. No português a gente coloca 21, aí coloca de janeiro, de e o ano. No italiano não. 21 gennaio 1848. Sem preposições. Você não precisa utilizá-las para escrever uma data. Pode só colocar o número do mês, o mês e o número do ano. Nós vimos na primeira curiosidade que existem números que são variáveis. Apesar de a gente colocar como regra geral que eles são invariáveis, nós temos exceções, né, como o uno, o milione e miliardo. O mille também vai entrar nessa lista, mas por que eu deixei ele separado? Porque tem uma curiosidade em especial. Mille, quando a gente está falando de 1.000, mille, só de 1.000, ele vai ser escrito e pronunciado dessa forma, com E no final. Mille. Ponto, basta. Mas o plural da palavra 1.000 vai ser mila. Então, quando eu falo 1.800, 1.800. Mas quando eu falo 2.800, 2.800. 3.000, 4.000, 500.000 e todos os números a partir do 1.000, do mille, vão ser sempre mila, porque vão falar do plural. Uma outra curiosidade, e aí já diz respeito aos séculos. Como é que a gente pronuncia o século no italiano? No português, os primeiros séculos, em geral, a gente usa os números ordinali, como a gente chama no italiano, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto século. Mas depois, nos séculos mais à frente, a gente já fala o número, né? Século XXI, século XIX, e na hora de escrevê-los nós colocamos em algarismos romanos. Tá? No italiano, eu não falo, por exemplo, século XIII ou século XIII. O mais correto e o mais comum é a gente pegar o ano, né? E colocá-lo com letra maiúscula, ou seja, il 200, ou seja, 1200. Que representa o século XIII. Porque eu vou pegar o ano, por exemplo, 1203,
que é século XIII no italiano. Vou pegar só esse 200, vou colocá-lo com letra maiúscula e vou falar. E no italiano fica assim, il 200. Il Novecento. Que século é esse? É o século XX, il Novecento, porque é 1900 e alguma coisa, 1940, por exemplo. A Ludmilla achei isso muito complicado. Não é, tá? É bem mais tranquilo do que parece. Então, quando você vê assim, il Trecento é século XIV, eu tento sempre colocar assim, que é um número a mais. Se tá 300, 1300, então eu sei que é 14. Na minha cabeça funciona, eu pego os dois números do início, né, 1, 3, né, do 1300, e coloco um a mais e entendo que é 14, então funciona na minha cabeça. Mas se você não conseguir fazer essa lógica ou criar uma lógica que funcione para você, tem sempre uma solução. E aí você pode dizer tredicesimo século, ao invés de utilizar duecento. Vale lembrar e reforçar que duecento, trecento, quattrocento são as formas mais comuns da gente se referir ao século. Não tem problema nenhum você utilizar os números ordinali para poder fazer referência ao século. Então, ventésimo século, século XX. Tredicesimo século, século XIII. Mais uma curiosidade aí tem a ver com o número, né? Como dizer o século no italiano. O que acontece? Essa regrinha que eu falei, né, de duecento, trecento, para dizer os anos, para fazer referência aos anos 1300 e a partir de 1300, 1200, 1300, 1400, eles só valem a partir do ano 1000. 200, 300 e vai até 900. Mas se eu quero falar os primeiros séculos, né, o século I, II, eu vou fazer como no português. Primo, secondo, terzo, quarto século. Para fazer referência ao ano 100, 200 e 300. Os italianos também usam algumas palavras para fazer referência a uma quantidade de número, além daquelas que nós temos no português. Nós vimos no vídeo anterior que nós podemos utilizar palavras como dozzina, decina, né? Dúzia, dezena, para representar uma quantidade, assim como no português. Porém, os italianos têm palavras a mais. Por exemplo, eu posso utilizar a palavra quarto, um quarto, para indicar que é 15, principalmente quando eu estou falando de hora, porque 15 significa um quarto de hora. Então eu posso dizer sono le 2:15, são 2:15. Em relação a pesos e medidas também, eu posso utilizar a palavra etto, unetto, duetti, para indicar 100 gramas. Então, unetto, 100 gramas, duetti, 200 gramas. No italiano também temos a palavra enésimo, assim como no português, enésimo, que significa uma lista de números que se seguem e que não se sabe o final. Ou seja, o enésimo é o último número de uma lista gigante. Mas como a gente não sabe qual é esse número, a gente fala enésimo. É l'enésima persona, né? É a última pessoa de uma lista interminável que eu não sei precisamente o número, a quantidade. Se você chegou até aqui, espero que você tenha curtido o vídeo e, mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Espero de verdade que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida em relação ao assunto, deixa seu comentário que eu vou ter o maior prazer de responder. Aproveita para seguir o Italiano do Caio Lua nas outras redes sociais e ver os outros conteúdos que a gente posta além aqui do YouTube. E eu te espero no próximo vídeo, sempre às quintas-feiras, às 6 horas. Arrivederci!